Foi recentemente aprovado no Parlamento o decreto-lei que estabelece a prescrição por DCI nos medicamentos em que já existem genéricos. Ou seja, a partir de 2011, e se a lei for aprovada na especialidade, o médico tem de passar a receita dos medicamentos ao utente com base na denominação comum internacional ou no nome de genérico. Em todo caso, admite-se a possibilidade de, a seguir a essa indicação, ser colocado o nome da marca do medicamento ou o nome do titular da autorização de introdução no mercado. Esta medida, bem como a questão da unidose, tem dado que falar e os diferentes parceiros do setor da saúde dividem-se em comentários. Uns a favor, outros nem tanto. Hoje, no Especial Saúde, vamos tentar saber quem ganha com esta medida. São meus convidados: Isabel Caixeiro, Presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos; Ana Escoval, economista da saúde e professora da Escola Nacional de Saúde Pública; e João Almeida Lopes, Presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica Apifarma. Agradeço desde já aos três, é um prazer tê-los cá neste Especial Saúde. Doutor Almeida Lopes, quem ganha com esta medida? Alguém ganha? Os doentes ganham? Seguramente que não. Boa tarde, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, tenho imenso gosto em estar aqui. De facto, já me tenho perguntado a mim mesmo, enquanto cidadão, quem é que ganha com estas coisas. Acho que não ganha ninguém, acho que perdemos todos. E perdemos todos, sobretudo, quando os nossos políticos perdem tempo a discutir coisas completamente supérfluas, falsas questões, coisas que não se adaptam à realidade. Quer no caso da unidose, quer no caso da prescrição por nome genérico ou por substância ativa. Aquela história de que se fala DCI, portanto, exatamente, corresponde à substância ativa que do existe medicamento. em cada medicamento. A verdade é que existe em Portugal, de uma maneira obrigatória por lei, desde 2002, aprovada em 2000 na Assembleia da República, regulamentada em 2002 e desde então tem vindo a funcionar e funciona, eu diria, até de uma forma bastante equilibrada. Qual seria? Eu sei que o doutor não pode funcionar pela cabeça dos legisladores, logicamente, mas se a prática já está instituída, o que é que teria levado a que este projeto do CDS voltasse ao Parlamento para, de facto, ser implementado? Marina, faz não ideia, leva mal a faz ideia. franqueza, Eu mas sei. acho que vai ter que lhes perguntar a eles, Ok. não é? Eu, de facto, pessoalmente, acho que é um contrassenso. De facto, existe, é praticado. Não é possível hoje sequer conseguir fazer sair uma receita do sistema informático, dos diversos sistemas informáticos que o Ministério da Saúde tem para os médicos utilizarem. Não é possível fazer sair uma receita em que a prescrição não venha pelo nome genérico, pela denominação comum internacional. Portanto, é fácil de verificar. Na prática, isso acontece dia a dia. Estamos a falar de uma coisa que já existe. Só é possível não prescrever por denominação comum internacional numa receita manual. Pronto, mais nada. Mais nada. Doutora Isabel Caixeiro, o que é que os médicos acham disto? Isto faz sentido ou estamos a falar de algo que já existe e que não valia a pena estarmos a perder tempo com isto? O que os médicos acham é que o que está por trás desta decisão não é exatamente a obrigatoriedade da prescrição por DCI, e o Dr. Almeida Lopes tem toda a razão, porque Portugal é dos 4 únicos países, nos 27 países europeus, em que é obrigatória a prescrição por denominação comum internacional, ou seja, o nome do medicamento, o nome da molécula que está. O que acontece o que está por trás disto tudo é a possibilidade da substituição da prescrição do médico, da prescrição de cada médico a cada doente. Okay. E é essa a questão que nos preocupa enquanto Ordem dos Médicos, porque tem a ver com a segurança do doente, nomeadamente nos doentes polimedicados, com doenças crónicas, que são os mais habituais e com maior dificuldade em, às vezes, entender a quantidade de medicamentos que tomam e para que é que são, e às vezes fazem confusão. Uma das preocupações também em relação à Ordem, e foi por isso que a Ordem emitiu um comunicado chamando a atenção do risco para a saúde pública, tem a ver com a impossibilidade de fazer farmacovigilância, ou seja, de se fazer o seguimento das complicações ou dos efeitos secundários dos medicamentos ao longo da tomada dos medicamentos. O que a doutora me diz é que tem medo que o médico possa perder o controle sobre a forma como o produto ou o medicamento está a atuar naquele doente. O problema não é o médico perder o controle. O médico é nós passarmos a ter doentes não controlados, doentes que já estavam controlados, porque o controle não é do médico, o controle é do próprio doente. E também de nós podermos perder a noção de alguns efeitos secundários que possam aparecer, nomeadamente, por exemplo, na substituição
pela mesma molécula, mas com outra apresentação. Por exemplo, em vez de ser um comprimido, pode passar a ser uma cápsula. E às vezes reações alérgicas provocadas pelo excipiente, ou seja, onde está dissolvido, digamos, o medicamento, poderem provocar reações alérgicas que nós não conseguimos identificar se não soubermos exatamente o que é que o doente está a tomar. Dr. Almeida Lopes, a segurança do doente é um problema para si também? Acho que, enquanto cidadão, seguramente que é. Seguramente que é. O que é que os economistas da saúde têm a dizer sobre esta questão? A professora Ana Escoval, bem-vinda também. Como é que analisa todo este processo? Há aqui uma questão económica subjacente e importante a esta questão. Vai-se gastar menos dinheiro com esta medida ou nem por isso e, portanto, estamos a falar de algo que não tem muito interesse? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigada. De facto, eu gostava de me colocar aqui em duas vertentes principalmente. Uma enquanto cidadã, porque acho que é fundamental colocar-me como tal, e outra enquanto gestora, até mais do que economista da saúde, porque este é um assunto que eu acompanho enquanto gestora há várias décadas, não é? E tem sido sempre uma grande preocupação de todos nós. Como sabem, nos hospitais a prescrição é já por nome genérico, portanto nós utilizamos nos hospitais o nome genérico. Poderíamos dizer, bom, mas os doentes enquanto internados estão num ambiente protegido. Completamente e, portanto, diferente. Não é? Têm o seu médico, têm a sua equipa de gestão. Quer dizer, eu espero que não se coloque em sítio nenhum. Sim, claro. Enquanto cidadã, eu espero que não se possa colocar em local nenhum. Percebo perfeitamente quando se diz que pode haver uma reação adversa, mas ela também pode haver com outros medicamentos, como todos nós sabemos. Agora, é verdade que é mais seguro quem acompanha o seu doente poder saber exatamente o que é que está a haver do ponto de vista de evolução da doença e acompanhar. Se o doente está controlado ou não, como dizia a doutora Isabel. Eu acho que nós devemos separar as coisas. E penso que isto é muito importante, inclusivamente em programas destes, em que se tratam questões de saúde e em que nós esperamos, de uma certa forma, poder chegar às pessoas. A ideia é essa. E há aqui algumas coisas que também convém avaliar. Então, uma delas é que o cidadão hoje, felizmente ou infelizmente, não é, tem um acesso muito grande à internet. E já compra variadíssimas coisas, discutivelmente, como todos nós sabemos, enfim. E isso, sim, isso pode ser, de facto, perigoso. E, portanto, nós devemos alertar para esses factos, chamar a atenção das pessoas para isso e chamar a atenção, exatamente por estas questões que já aqui foram referidas, que o doente, enquanto utilizador da terapêutica, que é um apoio fundamental para o acompanhamento da sua doença e para o tratamento da sua doença, é fundamental que tenha alguns cuidados. E esses cuidados, obviamente, devem ser equacionados do ponto de vista da equipa que o acompanha. Em Portugal nós temos, e não vale a pena metermos a cabeça debaixo da areia, porque esta é a realidade, não é? Nós temos os médicos que prescrevem, e estamos a falar na parte do ambulatório, temos a indústria farmacêutica que, logicamente, comercializa e, portanto, é responsável pela colocação e cria e tem inovação, que é uma das coisas que eu gostava de referir. Já vamos falar, claro. E temos a ANF, que é, digamos que, um conjunto de instituições que, de alguma maneira, são interlocutores diretos de proximidade com as pessoas, com os doentes. Sim. Portanto, o doente... As farmácias. As farmácias, não é? As farmácias que, na maior parte dos outros países, ou são livres, portanto, não são organizadas como a nossa, ou, eventualmente, são em grupos diferentes e que têm também, enfim, têm competição entre elas, entre os grupos. Portanto, estamos a falar de uma organização que é totalmente diferente. Depois, temos alguns problemas de base do ponto de vista, quando me pergunta, existe uma política de medicamento? Não, existe um conjunto de políticas que se consubstanciam teoricamente como uma política. O que me está a dizer é que não existe, de facto, uma política de medicamento que acompanhe todos esses processos. Temos leis avulsas, mas temos, no fundo, não há uma política concreta, geral, que possa funcionar de acordo com o cidadão. E o que eu receio, aí, enquanto economista da saúde, é que, em momentos de crise, nós nos sirvamos de medidas que, obviamente, são de contenção de custos, sem ter
perfeitamente equacionado todos os problemas que aqui estão interligados. É Portanto, isso que está a acontecer? É isso que esta medida significa ou não, professor? Eu, Vamos voltar ao princípio da pergunta. Eu não quero acreditar que seja essa a razão. Até porque, como o doutor diz, é verdade que há 8 anos que nós prescrevemos, portanto, em Portugal existe uma lei que, aliás, de acordo com aquilo que disse, transcreve dessa lei aquilo que são os princípios e os objetivos. Quero eu acreditar que isto está interligado quero acreditar, e que é base de toda uma tentativa de fazer crescer mais o mercado dos genéricos. Seria ideal que também se regulamentasse aí e que houvesse equilíbrios nesse sentido, e provavelmente aí haveria algumas medidas que conjugadamente poderiam potenciar isso. Portanto, eu à partida diria que a prescrição pelo nome genérico ou pela denominação comum internacional é, de alguma maneira, uma medida científica e é uma medida racional. Falando assim, desta maneira sobre ela. Agora, ela tem que ser enquadrada, logicamente, numa política global do medicamento e articulada com todas as outras componentes que nós temos. Que neste momento não existe. Não é que não exista. O que existe é Está mal feita. Não, existe não. O que eu acho é que têm sido progressivamente feitos, e muitas pessoas já escreveram sobre isso, pessoas que sabem falar sobre isso. Tomadas muitas medidas avulsas e não propriamente o olhar para uma política globalmente. Embora eu sobre isso também depois gostasse de referir uma questão que a mim me parece fundamental. Doutora Almeida Lopes, concorda com a professora Escoval? Acha que é uma medida economicista que tem por objetivo baixar os preços, baixar os custos? Provavelmente a sua gênese é capaz de estar algum objetivo economicista. Mas, se me permite, eu gostaria de juntar duas ou três notas. A primeira é que em Inglaterra, curiosamente, este ano de 2010, e Inglaterra eu acho que é um país insuspeito em termos de dossiês bem estudados, coisas bem preparadas. Não tenho a certeza se em Portugal podemos dizer exatamente o mesmo. Em Inglaterra, onde as coisas normalmente são bem estudadas e estudadas publicamente, com toda a transparência e ouvidos, enfim, todos aqueles que devem ser ouvidos, este ano de 2010 foi posta em cima da mesa e analisada a possibilidade da prescrição obrigatória por princípio ativo. E a conclusão foi que as desvantagens eram claramente superiores às vantagens em termos de saúde pública. Ou seja, não se via, em termos de saúde pública, algum benefício acrescido em avançar por aí. E manteve-se, a situação tal como existia. Quando falamos do mercado dos genéricos em Portugal... Concorda nesse ponto com a professora Escoval? Que de facto isto é uma medida para fazer crescer os genéricos? Concordo, mas gostava de dar uma nota talvez de cariz mais localizado, mais preciso, mais individualizado. Eu acho que estamos todos de acordo em que há 7 ou 8 anos não havia praticamente mercado de genéricos em Portugal. Hoje existe, tem um peso muito significativo, provavelmente rondará os 20%. Mas o que eu acho que seria interessante notar é que em determinadas substâncias, a cota de mercado dos genéricos é, de longe, superior à dos medicamentos originais, dos quais nasceram os genéricos. Há casos em que essa cota de mercado dos genéricos excede os 90%. Ou seja, onde realmente os genéricos aportam uma poupança importante ao Sistema Nacional de Saúde, a cota deles é impressionante. É impressionante. Claro. E obviamente que as pessoas de facto percebem o benefício que um genérico pode trazer em termos de poupanças ao sistema. Poupanças essas que supostamente nos deveriam permitir financiar a inovação e obter ganhos. Uma forma para, uma porta. Esta ideia é também defendida pela professora Ana Escoval, que já há dias coisas inovadoras. Claro. Nós em Portugal, nos genéricos, de facto, importantes, com diferenças apreciáveis de preço para as marcas originais, para os medicamentos originais, temos cotas altíssimas. Eu diria talvez até um caso de estudo, porque isso foi atingido em muito poucos anos. Em muito poucos anos. Doutora Isabel Caixeiro, economia aqui paralela, de facto, há aqui outros objetivos que não aqueles
que é a defesa do cidadão e a defesa do doente? Eu gostava de pegar nas palavras do Dr. Almeida Lopes, porque realmente o crescimento da taxa de utilização de genéricos em Portugal é um caso de estudo, porque houve realmente um crescimento enorme. E essa realidade tem a ver com a responsabilidade que os médicos têm, que é uma responsabilidade ética da melhor utilização dos recursos daquele doente e da sociedade em geral. E, portanto, os médicos têm consciência dessa responsabilidade que têm. Claro. O problema que está aqui em cima da mesa é não a prescrição pelo nome genérico e não a utilização de genéricos. Claro. Portanto, não é essa questão que a Ordem tem levantado. O que está em cima da mesa é a possibilidade de substituição da prescrição que o médico faz por alguém que tem um interesse direto na venda do medicamento que tem na farmácia. Neste caso, o farmacêutico. O farmacêutico ou a Associação Nacional de Farmácias. Portanto, como muito bem disse a professora Ana Escoval, a Associação Nacional de Farmácias tem quase um poder monopolista sobre a comercialização de medicamentos e sobre a produção de medicamentos e sobre a distribuição de medicamentos. Portanto, como é evidente, isto é uma pressão económica muito grande de alguém que tem um poder económico muito grande e de quem o Estado é um grande devedor. Assusta. Preocupa-me, mais do que me assustar, preocupa-me muito porque na minha prática diária eu tenho encontrado não um, nem dois, nem três casos de doentes, de pessoas mais idosas, polimedicadas, a fazerem 2 e 3 vezes a mesma molécula, porque foi substituído na farmácia e o comprimido deixou de ser amarelo, passou a ser azul, a caixa deixou de ser vermelha, passou a ser branca, e o doente não sabe se aquilo é um medicamento novo e, portanto, está a tomar 2 e 3 vezes a mesma coisa. Claro. Acresce com a falta de médicos de família que ainda existe, e infelizmente grande, e com dificuldade em ser corrigida, e a existência de determinações governamentais em relação à transcrição ou à prescrição da manutenção da medicação crónica de alguns doentes, esses doentes sem médico de família correm o risco de deixar o pedido no centro de saúde e esse pedido ser satisfeito, os medicamentos serem substituídos na farmácia e o doente ver-se a braços com uma série de caixas todas diferentes, sem saber exatamente para o que é que está a ser tratado e a fazer a confusão que é habitual. E, portanto, esta é uma das nossas grandes preocupações e já está demonstrada na prática. Dr. Almeida Lopes, concorda com esta preocupação? Ou esta preocupação é também sua, de facto, de um poder excessivo? Não, é claramente, sobretudo enquanto cidadão. A professora Ana Escoval falava, e bem, que nós utilizamos desde sempre a prescrição, nós, enfim, médicos, não é o meu caso, nos hospitais a prescrição por DCI é utilizada e, enfim, pelo nome genérico. É verdade, mas estamos a falar de uma toma assistida. Ninguém vai perguntar ao doente se prefere, enfim, em última análise, metem-lhe o comprimido pela boca abaixo, não é? Claro. Que é uma linguagem que as pessoas percebem. No hospital não há o doente não tem qualquer hipótese de não estar de acordo, nem de haver qualquer... Pode-se recusar, pois. Posso recusar ainda tem a tomar. autonomia. Mas não, enfim, não regra geral confiam, não é? Enfim, sim, acho que sim. É de facto uma toma assistida, não é? Portanto, dá-se àquele doente aquele medicamento. Quando estamos a falar em ambulatório, a situação é completamente diferente e eu acho que a doutora Isabel Caixeiro tem toda a razão. As confusões são mais que muitas. Principalmente nos doentes polimedicados. Nos doentes polimedicados e, sobretudo, nos idosos. Nos idosos também. Nós não nos podemos esquecer que vivemos, eu diria, não é só na área da saúde, mas nós vivemos num mundo de marcas. Não vivemos num mundo de coisas sem marca. A saúde não é bem o resto das coisas, não é, doutora? Mas repare, o problema é que se me pedirem para ir ao supermercado comprar um leite de determinada marca e eu me enganar e trouxer o leite de outra marca, não vai haver com certeza problema nenhum. Claro. Mas no medicamento pode haver, pode haver sobretomas e pode haver sobredosagens. Há medicamentos que eu acho que já ganharam o poder de serem tratados pelo nome e aí não há nada a fazer. Por isso, quer dizer, se calhar, a aspirina será sempre a aspirina, por mais que falem no ácido acetil salicílico. O Viagra, falar-se-á sempre do Viagra, o Prozac também. Quer dizer, há aqui questões que são recorrentes, não há possibilidade. Agora, há o resto todo, não é? Mas há um aspecto muito importante, que é, de facto, a adesão dos doentes à terapêutica. Ok. Os doentes, com muita frequência, fazem confusões e não aderem à terapêutica. Acho que todos temos tido acesso a imensos estudos sérios sobre essa matéria e isso é muito complicado. E, portanto, acho que, enquanto cidadão, quero ver na mão do meu médico a decisão
de apontar ou não apontar a possibilidade do medicamento ser substituído. Deixe-me só dar-lhe uma pequena nota. Tem ideia, por exemplo, que o sucesso dos genéricos nos medicamentos para o sistema nervoso central é muito menor que em todas as outras classes terapêuticas? Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o foro, quer falar, quer comentar. Psíquico, não é? Há muito menos genéricos. Porquê? Porque é complicado. Eu imagino que os médicos sentem grandes receios de o seu medicamento não seguir, o seu doente não seguir a terapêutica, que possa fazer confusões, que possa haver alterações. E isto, de facto, é complicado. A indústria farmacêutica vai ganhar menos dinheiro com esta medida? Ou não? Marina, esta medida não vai ser implementada. É uma impossibilidade em termos práticos, não é? Não acho, tenho a certeza. Vai chegar à especialidade e não passa, não é? Mas repare, voltamos ao princípio da nossa conversa. É uma coisa que já existe na lei, que funciona, que apesar de tudo é relativamente equilibrada. Não é possível fazer receitas sem estar lá escarrapachada a prescrição por denominação comum internacional. Portanto, estamos a querer reescrever coisas que já estão escritas na lei há uma série de anos. Porque é que se faz? Falta-nos aqui um outro interlocutor, que seria de facto o legislador, para saber o que é que isto traz de novo e que mudanças é que poderão estar aqui. A questão da polimedicação, professora Ana, é sensível a esta questão? Acha de facto que as pessoas mais idosas têm problema em assimilar estes novos conceitos? Bom, quem me conhece sabe que eu defendo uma coisa que é naturalmente, exatamente pelo envelhecimento da população, pelas doenças crónicas e por tudo isso, que é a figura do gestor do doente e do acompanhamento mais direto, exatamente para evitar este tipo de coisas. Quando a doutora diz de facto que há pessoas que têm essas dificuldades, isso é verdade, e, enfim, todos sabemos. Concordo. E também é verdade que há médicos de família em pequeno número, mas também é verdade que há equipas de saúde e, portanto, há possibilidade de melhorar as coisas, e nós temos alguns exemplos em Portugal em que as coisas têm estado a melhorar nesse sentido e valerá a pena. Eu, no entanto, queria deixar aqui uma nota, porque isto é um programa de saúde e eu acho que nós não podemos, de maneira nenhuma, do meu ponto de vista, criar medo nas pessoas. As pessoas têm, aliás, o professor Sá Clarides defende isso muitas vezes, como todos nós, aqueles que ouvimos, sabemos, é necessário um novo contrato social entre a pessoa que hoje vive mais anos, que hoje também tem uma maior literacia, e, portanto, ela tem também que interagir com o sistema de uma forma diferente. Claro. E, portanto, nós não os podemos assustar, agora temos que os informar. Mas eles já estão assustados, se calhar, ao verem os medicamentos de todas as cores, aí é que está o problema. É necessário, provavelmente aqui, até porque nós estamos no tal ambiente protegido, estamos em ambulatório, encontrar aqui uma triangulação entre o médico, o farmacêutico e o próprio doente. Portanto, e é possível? Acha que é possível? É possível, sobretudo se fizermos uma coisa. E eu agora sei que vou ser politicamente incorreta, mas, enfim, é para isso, provavelmente, que também me pedem para dar cabo. É que eu acho que, provavelmente, a remuneração das farmácias, e tiraria completamente este tipo de problema. A farmácia presta um serviço fundamental. Quem é que de nós não gosta de ter uma farmácia próximo para ir buscar os medicamentos que necessita e até para falar, etc. Está bem, mas também gostaríamos de ter o centro de saúde com o médico de família. Todos nós gostávamos que o carro subisse até ao andar onde moramos. Portanto, tudo isso porque somos comodistas. Mas, independentemente disso, há aqui um papel do farmacêutico. Sim. E há um papel do farmacêutico que presta um serviço. Claro que sim. E, portanto, quando eventualmente estamos a falar que há interesse, eu não sei se há, mas que poderá haver, porque a farmácia vende e ganha um preço em função do preço do medicamento, se nós tivéssemos, como em alguns países há, um preço pela prescrição, isto ficaria automaticamente resolvido. Automaticamente. Agora, parcialmente resolvido. Parcialmente resolvido. Porque isto implicará, do meu ponto de vista, em termos de futuro, uma parceria, e eu digo mesmo parceria ativa, entre aquilo que é o papel do médico que acompanha, entre aquilo que é o papel do próprio doente, que terá que passar a assumir um papel também muito mais ativo, mais conhecedor, porque é fundamental uma autogestão da doença, claro. E provavelmente esta triangulação de alguma maneira tem que se fazer. E eu acho que seria saudável pensarmos nela. Agora, ela implicará necessariamente uma reforma profunda em tudo aquilo que se chama a política do medicamento. E eu diria que, enfim, para além destas questões que referi, eu acho que há
uma outra que seria fundamental, que se prende com o financiamento e a comparticipação alinhados, logicamente, com o Plano Nacional de Saúde e que é, no fundo, isto que estamos aqui a falar. Sim. Porque se nós temos isto, e temos uma preocupação do Plano Nacional de Saúde em função das doenças e dos doentes e em função, de facto, de uma população que necessita ser tratada, nós necessitamos, com certeza, aí de alinhar. E poderíamos começar, por exemplo, quando dizemos aqui, já temos uma lei que tem 10 anos de legislada e 8 anos de aplicada, no caso dos genéricos, temos 20 anos de modelo de sistema de comparticipação que também não foi revisto. E, portanto, para ele poder ser adequado. E provavelmente algumas destas questões se resolverem, era necessário reformular Era necessário reformular a política. Estamos quase no fim, mas ainda quero ouvir os dois interlocutores sobre esta mesma questão. De facto, é necessário aqui deixarmos de analisar a parte e olharmos para o todo. Eu concordo com o que a professora Ana Escoval diz, que os médicos e os farmacêuticos têm que se entender, porque o nosso centro de atuação é o doente. Mesmo com a ANF? Vão conseguir? Eu não acho que os médicos tenham que entender com a ANF. Agora, o farmacêutico que dispensa o medicamento tem a obrigação ética de dispensar aquilo que foi prescrito pelo médico e, portanto, o que é prescrito pelo médico é prescrito no âmbito de uma relação de confiança médico-doente. É um contrato entre o médico e o doente. E, portanto, o doente também está à espera de levar para casa aquilo que o médico lhe prescreveu. E o médico está à espera que o doente leve para casa exatamente aquilo que lhe prescreveu para poder fazer o follow-up, para poder fazer o seguimento das consequências e manter o controle da doença. E, portanto, é isso que é mais importante. E é importante salientar que, não pondo em causa a qualidade dos genéricos, nós sabemos que há, dentro da própria formulação de genéricos, a possibilidade de haver uma maior ou menor concentração da molécula ativa e em medicamentos, em determinadas doenças, nomeadamente, por exemplo, os antiepiléticos, essa margem de segurança é muito estreita e às vezes pode-se dar o caso de haver a descompensação do doente de uma situação que está controlada. E é essa a preocupação da Ordem dos Médicos, é pela segurança do doente e pela possibilidade de fazer e continuar a fazer o seguimento dos efeitos dos medicamentos. A preocupação da Apifarma qual é, Dr. João Almeida Lopes? Deixe-me dizer que eu estou inteiramente de acordo nesta matéria. Nós não nos podemos esquecer em Portugal que temos uma rede de farmácias fabulosa, muito acima da média europeia. Sim. É uma coisa importante. Às vezes as pessoas podem achar que não tem uma farmácia lá na rua delas, mas a verdade é que, de modo geral, temos uma boa cobertura e as farmácias são um bom serviço, um bom pilar de apoio do Serviço Nacional de Saúde. Muitas vezes ao doente e no esclarecimento de pequenas coisas. Se for de farmacêutico e não de vendedor de medicamentos, eu concordo. Agora, a professora Ana Escoval, acho que tocou aqui num ponto importantíssimo e que nós, enquanto Associação da Indústria, temos já lançado essa ideia em vários fóruns e lançado esse desafio. O sistema de comparticipações e de reembolso em Portugal tem mais de 20 anos e tem evoluído. Eu não diria que ele tem evoluído, tem sido maltratado ao longo dos anos com uma série de remendos uns em cima dos outros. Mais política, menos política, para a direita ou para a esquerda, a verdade é que hoje temos uma manta de retalhos. E se queremos, efetivamente, ter alguma ideia do que é que pode ser a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde em termos dos medicamentos, que provavelmente são a tecnologia mais custo-efetiva em termos de saúde, deveríamos todos pensar-nos, sentar-nos e pensar um pouco, repensar um pouco o sistema de comparticipações. Os medicamentos de hoje não são os medicamentos de há 20 anos. Claro. As patologias que hoje nos preocupam não são as patologias de há 20 anos. E, portanto, era preciso, de facto, reformular e repensar um pouco estas matérias. Estamos mesmo no final do programa, professora. 20 segundos. Sei que estava-me a fazer sinal. Não, eu acho que há aqui... Só tenho 20 se nós segundos olhássemos para o financiamento e a comparticipação, onde é possível prescrever por DCI, por genéricos, portanto, ter de facto aí algumas poupanças, poderíamos introduzir inovação que introduz ganhos em saúde. Mas só uma coisa, nós não podemos mudar um sistema para outro sistema sem pensarmos seriamente que há custos de transação muito grandes que é preciso olhar para eles. Isso dá outro programa. É fundamental olhar-se para eles, porque estas medidas, esta política exigirá, do meu ponto de vista, que paulatinamente ela vá sendo introduzida e não do dia para a noite. Muito obrigada aos três. Faltaram-nos falar sobre muitas questões, como, por exemplo, a inovação, que é importante saber onde é que ela entra no meio disto tudo, mas fica para uma próxima oportunidade. 40% Ficamos por aqui hoje, é o final do Especial Saúde. Obrigada por nos ter acompanhado. Eu volto à sua companhia na próxima semana com mais um tema e novos convidados. Até lá.
Para prevenir doenças como a cárie dentária, a gengivite e o mau hálito, deve adotar corretos hábitos de higiene oral.